Você já deve ter visto lugares que outrora era um lugar bonito, um lugar cheio de vida, mas de repente, passou um tempo, aquele lugar ficou desolado, deserto, cheio de mato, abandonado. E eu morei no Nordeste e nas minhas viagens à beira das pistas, eu vi algumas casas, alguns casarões, mansões abandonados. Algum desses casarões abandonados a gente ia saber a história, o que tinha acontecido. E as histórias são tenebrosas. E aqui dali ficou abandonado. Certa vez também, lá numa região do Nordeste, tinha uma pessoa que tinha uma casa muito bonita, piscina, cheia de vida, pessoas entrando, pessoas saindo. E essa pessoa, ela participava lá de uma igreja, era como considerado quase o dono da igreja. Mas dentro dessa casa era cometido toda sorte de pecado, muitas abominações. E passou um tempo, veio à tona tudo aquilo lá, e aquele casarão, aquela casa ficou completamente abandonada. Por que será que ficou abandonado? Meus amigos, meus irmãos, Deus, Ele gosta de deixar exemplos para nós, testemunhos. Vocês se lembram de Sodoma e Gomorra, onde aquelas cidades de Sodoma e a cidade circunvizinha foram feitas em desolação? A própria palavra diz que foi feito para testemunho nosso, de mau exemplo. E por aí vai. E a cidade de Jerusalém também foi destruída várias vezes, ficaram em ruínas por longos períodos. E eu pensando sobre isso, eu falei, mas por que será? É porque a mão de Deus pesou naquele local. Eu morei no orfanato, o orfanato era muito grande, cheio de vida, cheio de crianças. E hoje aquilo lá está em ruínas, são prédios abandonados, mato para todos os lugares, como um lugar, uma casa mal assombrada. Eu pensando sobre isso, eu falei, a mão de Deus pesou aqui. Por quê? Porque as pessoas que deveriam ser bênçãos, as pessoas que deveriam ser canais de bênção, elas fizeram algo que a ira de Deus foi despejado ali. E aconteceu isso com o templo lá em Israel. Aconteceu isso com o templo que Salomão construiu, que era imponente. E as pessoas tinham lido o engano que, porque levava o nome de Deus, nunca ia ser destruído. Mas o próprio Deus falou que se provocasse ele, ia vir destruição material. Então eis o motivo, meus amigos, de você ver casarões abandonados. A mão de Deus pesou ali, a ira de Deus. Cidades destruídas. Hoje nós estamos vendo a Síria sendo destruída. Mas eu quero fazer a leitura aqui, para não ficar só nas minhas palavras, para você entender que Deus age também, despejando a ira dele no mundo físico, nas coisas, nas casas, nas cidades, nos negócios. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque nós ficamos olhando o que era e o que é. Eu quero fazer a leitura no livro de 1 Reis, capítulo 9, e versículo 7, o 8 e o 9. Diz assim a palavra: Então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei ao meu nome. Lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltado, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: Por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: Porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram.
Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Então, meus amigos, meus irmãos, quando eu vejo um local abandonado, as moscas, é sinal que a mão de Deus pesou ali. Alguém fez algo para provocar a ira de Deus. Lá nesse orfanato, era para continuar esse trabalho. Mas nós não sabemos quem e por que houve isso. Mas a ira de Deus também foi pesada lá. Está lá abandonado, ninguém consegue mais levantar aquilo. Os familiares devem saber o porquê aconteceu isso, ou não ou sabe e não querem dizer, mas que houve pecado, maldição ali houve. Houve desobediência, houve, porque senão estaria em pé até o dia de hoje. E nós devemos tomar cuidado, meus amigos, meus irmãos, porque às vezes Deus interfere nas coisas, derrama sua ira e deixa desolado, destruído, feio. Então eu gostaria que através desse pequeno vídeo você refletisse sobre isso.